Glória a Jesus. Meus irmãos, eu também cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor, amém? Eu estou feliz por ter mais essa oportunidade de podermos estar aqui adorando o nome do Senhor, aprender um pouco mais acerca da sua palavra, porque nós sabemos que os dias são maus, sim ou não? Sabemos que são vários países que já não podem mais fazer o que estamos fazendo. Não é um, não é dois, são vários países. Então vamos despertar, não vamos vacilar, não vamos perder a oportunidade, porque ela pode cessar. E se ela cessar, a gente vai sentir muita falta. Então glória a Deus por você estar aqui nessa noite. Amém? Vamos se colocar em pé? Hoje nós vamos encerrar o livro de 1 Samuel. Nós estamos falando sobre a trajetória da vida de Davi. Nós estamos no segundo texto, no segundo ensinamento sobre Davi no território do inimigo. Nós vimos um Davi semana passada desviado. Talvez seja muito forte essa palavra, né? Pastor Davi desviado, parece meio estranho. Então vamos falar um Davi parado, um Davi desanimado, um Davi afastado. Pode colocar a palavra que você quiser. Mas foi 1 ano e 4 meses sem escrever nenhum salmo. Foi 1 ano e 4 meses sem consultar a Deus nenhuma vez. Foi 1 ano e 4 meses sem vermos Davi orando. Foi 1 ano e 4 meses sem nenhuma manifestação de Deus na vida de Davi. E sem nenhuma ação de Davi querendo que Deus se manifestasse. Então você pode escolher se é desviado, se é afastado, se é parado, o que você quiser. Mas foi 1 ano e 4 meses que nós vimos aqui que Davi ficou bem distante de Deus. Por que ele ficou? Porque ele estava no deserto, não foi ali que nós estudamos? E o deserto gerou nele desespero, gerou nele precipitação, angústia, e ele resolveu fazer aliança com o inimigo. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, quando a gente está no deserto, a gente vê a solução no inimigo. Se eu for até o inimigo, vai resolver meu problema. Se eu deixar esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de vida, de busca a Deus e me aliar a esse sistema que tem lá fora, eu acho que as coisas vão melhorar. E a tendência é morte, a tendência é a gente ainda acabar perdendo o pouco que temos. Então foi algo maravilhoso, e nós vamos falar aqui o segundo ensinamento sobre Davi no território do inimigo, porém com um tema diferente: o retorno de Davi ao Senhor. Amém? O retorno de Davi ao Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, porque o 31 não vai falar de Davi, o 31, Saul vai morrer, Saul vai guerrear contra os filisteus e vai literalmente abrir o caminho para que Davi possa receber as promessas de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, cadê o irmão Edson? Está lá em cima, né? O irmão Edson está lá em cima, completou mais 1 ano de vida. Alguém mais fez aniversário essa semana? Tem mais alguém aqui que fez? Mais ninguém? Só o irmão Edson, né? Amanhã nós temos aqui um discipulado para batismo, tá? Amanhã, 19 horas, nós temos um discipulado aqui. Nós temos 7 pessoas que desejam se batizar. Não sei se vamos conseguir batizar todas, porque algumas nós temos que resolver alguns problemas de casamento, mas temos aqui 7 pessoas que desejam descer as águas batismais. E você, pastor, eu me batizei quando eu tinha 10 anos de idade, me empurraram, ninguém me explicou o que era o batismo, nem sei se o meu batismo... Ô Moedes, parabéns, Deus abençoe o senhor, muitos anos de vida, tá? O senhor e a irmã Tereza são muito bênção, amém? E aí me empurraram lá, pastor, me batizei, nem sei o que eu fiz, não sei nem se o meu batismo é válido. Se você quiser vir fazer o discipulado também... Só que eu vou te adiantar, o teu batismo é válido, tá bom? Se você desceu as águas, se você foi batizado por imersão, se um pastor pegou você num rio, numa piscina, numa bacia e imergiu você dentro da água, o teu batismo é válido, tá bom? Mas vem aprender, vai valer a pena. 1 Samuel, capítulo de número 30, verso 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levadas cativas, ou cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele
alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Preste atenção. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que temos, Pai. É algo extraordinário podermos ter essa oportunidade de falarmos acerca do seu amor, da sua palavra com tanta liberdade, Pai. Meu pedido nesta noite sempre é o mesmo, Senhor. Que o Senhor, de uma maneira sobrenatural e poderosa, repreenda do nosso meio todo tipo de atrapalho, tudo aquilo que possa querer roubar a produtividade da sua palavra, independente se seja no mundo físico, natural, ou no mundo sobrenatural. O Senhor tem poder para tirar do nosso meio. Que a tua palavra encontre livre acesso aos nossos corações, encontre morada, encontre guarida e permaneça em nós, para que sempre que houver necessidade ela se manifeste, e quando nós praticarmos ela, possamos colher os frutos benéficos que ela produz na nossa vida. Querido Espírito Santo, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E quem concorda comigo, diga bem alto, amém. Se assente, meu querido irmão. Deixa eu falar com vocês um pouquinho aqui, nesse capítulo de número 30, sobre extremos. Nós sabemos perfeitamente, queridos irmãos, que na maioria dos casos, quase 100% dos casos, de uma pessoa se desviar, desanimar, sair da presença de Deus, é devido a esses dois extremos que nós falaremos aqui um pouquinho. O primeiro extremo que nós vamos apresentar a você, é quando a pessoa, ela começa a receber muitas abundâncias de Deus, ela começa a ser muito abençoada, isso é fato, ela começa a ter uma vida totalmente diferente do que ela vinha tendo. Uma pessoa que da noite para o dia se torna muito bem sucedida, seja ela financeiramente, seja ela de uma forma que ela adquire uma certa fama, seja o poder que ela vem adquirir. Na maioria dos casos, essas pessoas não conseguem subsistir e continuar no Evangelho. Alguns casos trocam até de família, trocam de esposa, trocam de marido. Por quê? Porque estão muito bem sucedidos agora, estão muito abençoados, começam a mudar o estilo de vida, aquilo que era pecado um tempo atrás, agora que eu estou bem demais, que eu estou bem riquinho, que eu estou bem feliz, não é mais pecado. Começa a praticar coisas que antigamente eu não praticava. Esse é o primeiro extremo. Quando as janelas celestiais se abrem, quando as bênçãos são derramadas em abundância, a gente troca até de igreja às vezes, né? Essa igreja é muito simplesinha. Eu agora estou num nível um pouco mais elevado, quero ir para uma igreja mais top, né? Uma igreja mais, que fale mais o meu idioma, que esteja ao meu nível. Esse é o primeiro extremo. Quando as pessoas começam a receber muitas bênçãos de Deus. Davi passou por isso, Salmo de número 103. Quando ele olha para os seus soldados, 37 valentes, que no planeta Terra não tinha ninguém igual. Quando ele olha para o seu harém, 49 mulheres dentro do seu harém, tinha duas que eram especialíssimas, não era Ainoã e nem essa nossa querida Abigail. Davi está falando da esposa que ele mais amou ela, né? Que foi a mãe de Salomão. Então nós notamos que ele olha que ele está carregando uma coroa de puro ouro de Ofir, quase 1 quilo do melhor ouro que tinha. Davi está dentro do palácio, está cercado de coisas extraordinárias.
de coisas maravilhosas. A maior potência mundial é Israel. Tem ninguém mais igual a Israel. Davi vai olhar para ele, vai entrar numa câmara, vai entrar num quarto e vai dizer: o que está acontecendo? O que está acontecendo, minha alma? Por que você está se apegando a coisas que não têm valor? Então ele tem um diálogo com ele mesmo, porque ele viu que esse extremo estava se manifestando na vida dele. Esse extremo estava aparecendo na vida dele. São muitas as pessoas, eu tenho 30 anos que sirvo a Deus, tenho 17 que sou pastor, e na maioria dos casos uma pessoa não consegue conviver com muita abundância se ela não teve a vida toda aquilo. É muito raro os casos, muito raro as pessoas que conseguem manter-se a mesma pessoa, mas quem consegue, glória a Deus. Segundo extremo, é o nosso caso na maioria das vezes, é quando nós passamos por grandes aflições, muita escassez, muitas dificuldades, e elas parecem intermináveis, parece que nunca vai acabar. Dia após dia a gente luta, a gente batalha, a gente corre, a gente trabalha, a gente faz, a gente vai para 2 trabalhos, vai para 3 trabalhos, que a gente quer ver a coisa melhorar, e a impressão que temos é que a coisa está cada dia pior. A gente busca, a gente vai, a gente faz campanha, a gente faz isso, a gente faz aquele outro, e parece que cada dia a coisa vai desandando mais. Também esse tipo de situação tende a levar as pessoas a conviver no terreno do inimigo, a abandonar a Deus, a deixar Deus de lado e viver no terreno do inimigo. Por quê? Porque não consegue ver uma saída, não consegue ver uma luz no fim do túnel. Esse homem nunca vai mudar, essa mulher nunca vai mudar, meus filhos nunca mudarão, a minha vida nunca vai ter uma luz, vai ser sempre isso, que eu estou com 40 anos vivendo desse jeito. Parei, acho que eu vou me aliar com o inimigo, porque não tenho mais força para subsistir. É isso que eu escuto quase todo dia, Maico, quase todo dia: pastor, não aguento mais o quê? Vai para onde? Vai deixar Deus para se aliar com quem? Vai deixar Deus para ir para o terreno de Axe? Não aguento mais o que nós não aguentamos, se a única coisa que Deus pode fazer para nós é bens, são favores, é nós fazermos parte daquilo que é bom. Só que na nossa mente a gente acha que longe de Deus as coisas podem melhorar. Então são 2 extremos: aquele que recebe muita bênção, começa a deixar Deus de lado, e aquele que vive muita escassez também consegue, aí começa a deixar Deus de lado. Obras que Deus realiza, irmãos. Nós vamos ver aqui, no capítulo de número 30, o nosso herói, o nosso Davi, que está numa fase de desânimo, numa fase de fracasso espiritual, se aliar com Axe para ir para a guerra contra Israel. Ele vai guerrear contra o povo dele. Ele se une com o rei Axe dos filisteus, e eles vão sair para a guerra agora. Mas quando eles estão formando o seu exército, aparecem alguns príncipes dos filisteus. E eu acho muito interessante, porque eles vão dizer assim: quem é esse que está com a gente aí? Quem é esse hebreu que está junto com nós? Não é esse o Davi, que as mulheres cantavam louvores em favor dele? O rei Axe fala: é esse mesmo, mas já está comigo 1 ano e 4 meses, nunca me deu problema, nunca me decepcionou, nunca me traiu. Rei, sabe o que esse Davi pode ser capaz de fazer? No meio da guerra, mudar de ideia. E se esse rapaz, olha o que os príncipes filisteus disseram: se esse moço aí resolver mudar de ideia, a nossa campanha está falida, nós perderemos essa guerra. Manda esse homem embora, manda voltar agora para a terra dele, nós não podemos ter esse homem aqui no nosso meio. E Davi fica bravo: o que eu fiz contra vocês? Qual foi o pecado que eu cometi? O rei olha para ele e fala: você não tem feito nada, meu filho, meu servo, você tem cuidado de mim esse tempo. Olha, o inimigo dizendo que Davi cuidava dele. Você tem cuidado de mim o tempo todo, porém os príncipes não querem. Volta para a sua terra, a Ziclag, aonde nós te deixamos. Essa volta
Deus fez uma obra extraordinária. Essa volta deles até Ziglag, que durou 3 dias, que durou uma semana, melhor dizendo, Deus fez uma obra maravilhosa. Qual foi a obra que Deus fez? Deus assoprou nos ouvidos dos amalequitas, dizendo para eles: invadam Ziglag e levem todo o povo e todos os bens que tem lá, leva cativo esse povo. A Bíblia diz que Davi vai voltar para a sua terra e não vai encontrar mais ninguém, nem esposa, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nada. A cidade foi queimada, a cidade foi destruída. E a decepção de Davi, queridos irmãos, é muito grande. A decepção dos soldados de Davi é tão grande que a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais lágrimas para chorar. O primeiro grande erro da vida de um homem que se afasta de Deus é deixar o seu povo desprotegido. Como que um homem como Davi deixa toda a sua família, deixa toda a família dos seus soldados desprotegida? Foram todos para a guerra para ajudar o rei Ax e esqueceram da sua família. Na maioria das vezes, quando o aliado é inimigo, é essas coisas que a gente faz. A gente costuma se aliar com eles e esquecer das coisas principais da nossa vida. Como que Davi não deixou um exército ali, ou pelo menos alguns homens, para poder, se chegasse algum inimigo, avisá-lo? Deixou totalmente desprotegido e foi lutar contra o seu próprio povo. Deus falou: vou dar um susto nesse rapaz, porque eu tenho um plano com ele, e eu preciso mudar a história desse moço. E a Bíblia vai dizer que o povo foi levado cativo, toda a família de Davi, como toda a família dos seus soldados, porque Davi deixou o povo desprotegido para lutar contra seu próprio povo. Você conhece alguém que saiu da igreja? Que diz assim: o que eu quero com a igreja? Você viu aquele povo? Você conhece aquele pastor daquela igreja? Você já viu como é que aquele camarada anda? Você viu o que ele faz? Você viu o carrão que ele tem? Você já viu a casa que ele mora? Você conhece alguém que faz isso? Que sai do meio do seu povo para guerrear contra o seu próprio povo? Que se alia com o inimigo para fazer guerra contra o seu próprio povo? Você viu a situação? Aquele homem é rico. Eu contei para vocês em uma terça-feira aqui que os irmãos Rezendes ali foram até uma lanchonete comprar um lanche e ouviram alguém falando assim: você conhece o pastor Amorim? Eles encostaram, o Cido, né? Encostou, falou: opa, esse assunto me interessa, porque eu conheço esse pastor Amorim, né? Esse pastor Amorim tem avião. Falei: eita glória, que benção, tem fazenda. Falei: aleluia, eu tomo posse. É um dos caras mais ricos que tem na cidade. Meu Deus, eu quase morri de alegria quando o Cido falou isso. Será que é eu mesmo? Não estou sabendo ainda, né? Por quê? Porque talvez é um desviado que saiu da igreja e está lutando contra o seu próprio povo, deixando a sua família desprotegida. Foi o que Davi fez. Deixou de seguir a Deus, foi seguir o inimigo, desprotegeu a família foi levada cativa e ele queria lutar contra o seu próprio povo, que era o povo de Israel. Então tome cuidado, porque às vezes quando o deserto é muito grande, quando as aflições é muito grande, quando o extremo é muito grande, a gente costuma abandonar a Deus, se aliar com o inimigo e ainda guerrear contra o próprio povo do Senhor. Nós vamos ver aqui nessa noite alguns pontos aqui muito interessantes que aconteceu na vida de Davi, que Deus agiu, que Deus operou para que Davi, queridos irmãos, pudesse entender que Deus tinha algo especial com ele. Às vezes nós temos aqui no nosso meio algumas pessoas que Deus está te apertando assim, mas te apertando, e você não quer ceder a Deus. Você prefere viver apertado por Deus do que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus vai apertar a Davi aqui agora, e a primeira obra que Deus opera para que Davi voltasse a si, foi fazer ele perder tudo, tanto a família,
como os bens, como os amigos, perdeu tudo. Primeira verdade que eu aprendo é que Deus sempre realizará obras para aproximar dele os seus escolhidos. Preste atenção. Deus sempre fará obras Deus sempre realizará obras para aproximar dele os seus escolhidos. Sabe aquela vez que a gente fala, o diabo está furioso? Nem é o diabo, é Deus. Nem é ele. Nem é o Satanás, porque contra o povo de Deus ele não tem muita força. Ele não tem muita autoridade. Então é o próprio Deus que às vezes está apertando a morsa ali, para trazer a gente perto dele, e a gente fica como que sem entender o que está acontecendo. Muitas obras que estão acontecendo na sua vida e na minha vida, que a gente quer atribuir ao diabo, eu tenho uma notícia especial para te dar, é Deus te apertando para te dizer, eu preciso levar você para o palácio. Você, a tua meta, o seu destino, o teu ponto de chegada não é na terra dos filisteus, não é viver junto com os filisteus, o teu ponto de chegada é o palácio de Israel, é o reinado do povo de Israel. Então Deus vai operar coisas para que nós possamos chegar lá. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que os amalequitas, a primeira coisa, a Bíblia diz que eles botaram fogo na cidade. Davi chega naquela cidade junto com os seus soldados, e a primeira coisa que o coração de Davi entende é que a esperança foi levada embora. Não tem mais cidade, pegou fogo, botaram fogo em tudo, destruiu tudo. Os amalequitas foram ferramentas de Deus para que Davi perdesse a esperança, está no texto, não sou eu que estou inventando. Choraram até que não havia mais lágrimas para chorar. Só faz isso quem não tem mais esperança, quem perdeu toda a esperança da vida, quem não vê mais saída, não vê mais solução, só faz isso, chorar até que as lágrimas acabam, quem já sabe que essa vitória, que essa guerra já foi perdida. Então a primeira coisa que Deus fala para os amalequitas, bota fogo na cidade, porque eu quero que a esperança deles se esvaiam. Não quero que eles fiquem confiando em Aques, não quero que eles fiquem confiando aí na cidade dos filisteus, eles vão ter que voltar a confiar em mim. Bota fogo em tudo nessa cidade. A segunda coisa que os amalequitas faz é levar a família de Davi e a família dos seus soldados. Tem alguma coisa mais especial para nós do que a nossa família? Tem alguma coisa que é mais importante para nós do que a nossa família? Não tem. Nossa família é o ponto principal da nossa vida. Os amalequitas vão levar aquela família ou as famílias, e Deus não vai permitir que nenhuma mulher morra, que nenhuma criança morra, que ninguém seja tocado. Vocês só vão levar para que eles consigam, para que eles vivam e sintam a falta de perder a família. Não há uma coisa mais que traga para a gente mais tristeza, mais angústia, do que nós perdermos a nossa família. E às vezes a gente perde a família para os amalequitas. Por quê? Porque estamos longe de Deus. É uma coisa interessante, irmãos, tem pessoas, por exemplo, que a gente ensina, e eles até dizem, que palavra maravilhosa, meu Deus do céu, coisa do céu. Aí você chega em casa e pergunta para a esposa, teu marido deve ser um sucesso, porque o que ele gosta da palavra de Deus, pastor, do mesmo jeito que ele ouve com o ouvido direito, ele perde com o ouvido esquerdo. Não consegue praticar, não consegue fazer. Pastora, minha esposa, escuta o senhor, não consegue ficar sem ouvir as mensagens da terça-feira, não fica sem, mas do mesmo jeito que entra de um lado, sai do outro, não pratica, não exerce, só acha bonito, mas quando chega na hora de praticar, não consegue exercer. Por quê? Porque os amalequitas estão trabalhando e vão levar a família embora. Tome cuidado, pratique aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que os amalequitas não possam entrar dentro da sua família. Uma vez alguém falou assim, ai meu Deus, o líder da mocidade,
não cuidou do meu filho acabou desviando, aquela igreja, sabe aquela igreja ali, é Portal da Foz, né, que pode ter alguém vendo aí, vai falar que aquela igreja tem uma panelinha, é só o João, o Pedro e o fulano, ninguém cuidou do meu filho se desviou. Tem uma notícia para te dar: filho não desvia na igreja, filho desvia na mesa de casa, filho desvia no sofá de casa, filho desvia sentado na cadeira de casa, quando a gente, em vez de falar coisas boas e maravilhosas acerca de Deus, a gente começa a botar defeito em culto, a gente começa a botar defeito em pessoas, a gente começa a botar defeito em pastor. Não é a igreja que perde filhos, irmão, o que perde filho somos nós, às vezes dentro de casa, que permitimos amalequitas entrar lá dentro e levar aquilo que nós temos de mais precioso. Amém? Terceira coisa que os amalequitas, Deus permitiu, realizou obra através dos amalequitas para apertar Davi, é que os amalequitas também levou os bens de Davi, levou todos os bens, levou todo o gado, levou todo o alimento, levou tudo que tinha de bom ali, porque Deus falou: esse menino vai voltar para mim, eu vou apertar ele até ele chegar em mim. Levou os bens preciosos. Quando a gente tem as coisas, a gente sempre está tranquilo, né? A gente está sempre sossegado, o celeiro está cheio, né? A gente está abençoado, as contas estão pagas, está tudo beleza, tem um dinheirinho ali, tem um recurso aqui, a situação está sempre boa, a gente dá aquela relaxada, a gente não ora mais, a gente não jejuma mais, a gente às vezes, está chovendo, não vou na igreja, eu já fui na igreja domingo, acho que domingo que vem eu não vou, e a gente começa a relaxar, de repente Deus pede para uma amalequita vir até nós e levar os bens que a gente tem de dentro de casa. Aí a gente começa, e ora, e jejuma, e jejuma, e ora, e ora, e jejuma, e jejuma, e ora. Por quê? Porque os amalequitas entraram, e não foi o diabo que fez, foi Deus que mandou eles lá, para fazer a gente chegar mais próximo dele, para a gente estar mais junto dele. Então, quando você estiver na bênção, abre teu olho, não se afaste de Deus, cuidado com esse sistema do inimigo aí fora, porque se você esquecer um pouquinho de Deus e se aliar com esse sistema aí, os amalequitas podem bater na porta da sua casa. Quarta coisa que Deus fez através dos amalequitas, é que os amalequitas geraram discórdia. Olha o que os soldados disseram para Davi: nós vamos te apedrejar, rapaz. Que líder é você, que deixa a família toda desprotegida? Quem é você? Nós vamos te apedrejar, nós vamos matar você apedrejado. Quando Davi viu isso, a Bíblia Sagrada diz que o coração de Davi, irmãos, se entristeceu de tal forma que ele falou: sabe de uma coisa? Eu não tenho mais solução. Eu não tenho mais saída, no terreno do inimigo eu não obtive vitória, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual caminho tomar aqui agora. O meu povo quer me apedrejar, minha família, meus bens, tudo que eu tinha, minha esperança foi roubado, o que eu vou fazer? E aí a Bíblia Sagrada vai dizer, queridos irmãos, que Davi vai tomar uma decisão. A Bíblia Sagrada vai dizer, queridos irmãos, que Davi, ele não confia mais na segurança do terreno do inimigo. Segunda verdade, a segurança do terreno do inimigo foi embora. Ele achou que lá o inimigo não ia tocar na sua família, ele achou que lá o inimigo não ia tocar nos seus bens, ele achou que lá ele ia ter sempre esperança, ele achou que lá não ia ter discórdia, mas tinha tudo isso dentro da cidade dos filisteus. A segunda verdade desse texto é que a segurança do terreno do inimigo foi-se embora, versículo de número 6 ali do capítulo 30, e aí Davi vai fazer algo maravilhoso. Olha que coisa linda, coloca para mim lá o versículo 6 lá, Tiago. Olha que coisa maravilhosa, o que ele vai fazer? A Bíblia diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. O que Davi fez? A primeira coisa, a Bíblia vai dizer que Davi foi até o Senhor. Tem mais saída, irmanice?
O AJ não dá mais conta. Os bancos a gente já está devendo para todos. Não tem o marido, já não tem solução. A esposa não tem seu filho, já está dentro de um buraco que a gente sabe que... Aonde vamos correr? Foi até o Senhor. 1 ano e 4 meses longe de Deus. 1 ano e 4 meses sem buscar a Deus. 1 ano e 4 meses achando que o terreno do inimigo era só vitória. Amigo do rei. Amigo do inimigo. Amigo de um povo que era contra Deus. 1 ano e 4 meses. De repente, Davi entende que não tem outra saída. E eu não consigo entender, irmãos, porque a segunda verdade aqui é que Davi vai orar ao Senhor. Ele vai mandar chamar Abimeleque, se eu não me engano. Vê aí versículo 7 aí, o nome do sacerdote que me fugiu agora, e diz: Aimeleque, traz aqui, e disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque. Ele vai chamar Abiatar e ele vai orar ao Senhor. Será que eu preciso falar alguma coisa de oração aqui no Portal da Foz? Porque é uma coisa impressionante, né, irmãos? Assim, são quase 4 anos já, a gente batendo na mesma tecla. E eu olho para vocês, para algum de vocês, vejo quanto alguns estão sofrendo. E não consigo entender, porque na maioria dos casos, essas pessoas que estão sofrendo não se desenvolvem na oração. Pastor, eu oro em casa, pastor. Eu tenho minha vida de oração em casa. Experimenta ter tua vida em comunidade de oração. Porque Atos 12 vai dizer que a igreja resolveu sair de dentro de casa e ir para a casa da Maria, mãe de João Marcos. Se reuniram ali e fizeram 72 horas de oração. Está no texto. 72 horas de oração fizeram ali. Sabe o que Deus fez? Deus resolveu sair do céu, mandar um anjo até dentro do cárcere, chamar Pedro pelo nome, abrir as portas de ferro e responder a oração deles, levando Pedro até lá. A oração, quando nós se unimos num propósito, dificilmente nós não teremos resultado favorável. E às vezes, irmãos, pode ser que eu esteja enganado, né? Mas às vezes o máximo que a gente faz em casa: Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, e pronto. A não ser as intercessoras, né, que elas passam a madrugada, 1h 40 minutos, outra hora meia hora, eu vejo a Marinei levantando lá e orando não sei quanto tempo, porque eu não vejo, eu durmo, né, não vejo lá, e aí às vezes elas estão, mas a maioria dos casos a gente não consegue mais orar. O que aconteceu com você, crente? A tua ferramenta é Deus, a tua arma de vitória é Deus. O sucesso na tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira é Deus, não há outra solução. Nós temos as nossas terapeutas aí, os nossos psicólogos, eles até auxiliam, mas não vão trazer soluções espirituais para nós. É só Deus, e a gente não consegue se firmar numa vida constante de oração, não consegue. Que peso! Por quê? Porque o inimigo sabe que se eu orar, se você orar, se nós buscarmos a Deus, as coisas não vão permanecer do mesmo jeito. Primeiro, na hora da angústia, Davi foi até o Senhor. Segundo, Davi orou ao Senhor. E terceiro, extraordinário, Davi ouviu o Senhor. Vou para a guerra? Vou atrás dos amalequitas? Vou conseguir alcançá-los? Devo ir? A Bíblia diz que Deus, depois de 1 ano e 4 meses, ouve Davi e diz assim: vai porque você vai alcançar, e você vai recuperar e vai libertar todos os filhos e filhas que foram tomados de vocês. Então Davi foi ao Senhor, Davi orou ao Senhor e Davi ouviu ao Senhor. Não me responda, fica só para nós. Que dia que foi a última vez que você ouviu o Senhor? Que Ele pôde falar com você claramente, que você falou assim: meu Deus, Deus me falou comigo aqui. Então Davi, ele teve essas 3 decisões que fez com que ele abandonasse
a esperança ou a segurança que o terreno do inimigo proporcionava para ele. Abandonou aquilo e resolveu buscar a Deus. Depois de Davi buscar a Deus, Deus vai fazer algo maravilhoso. Terceira verdade desse texto é que Deus vai preparar o caminho da restituição. Diga amém. Diga glória a Deus para ajudar o pregador. Deus vai preparar o caminho da restituição. Perdeu família, perdeu esperança, perdeu os bens, a discórdia está grande no meio, tem gente querendo apedrejar, os próprios companheiros, os próprios irmãos, querendo apedrejar Davi, mas Deus vai preparar o caminho da restituição. Primeiro Deus vai dizer, persegue eles, porque você vai alcançá-los, e você vai libertar todos os prisioneiros. Primeira verdade, no meio dessa adversidade, é que só Deus pode te dar um direcionamento. Só Deus. Só Ele pode te mostrar o caminho que você deve tomar. Vai perguntar para Ele. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões que você vai sofrer depois. Não, 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 não. Só tome decisões depois que Ele te direcionar. Depois que Ele falar com você. Depois que Ele mostrar o caminho que você deve tomar. Nós estamos falando de um homem que estava afastado de Deus 1 ano e 4 meses. Quando ele resolveu buscar o Senhor já deu direcionamento. Pode ir que você vai alcançar. Pode ir que você vai libertá-los. A Bíblia vai falar que numa certa feita, Davi estava com seus soldados para uma guerra, e a situação estava tão difícil, tão complicada, e os soldados querendo matar Davi de novo. Vamos, Davi, não vamos, nós vamos esperar um direcionamento de Deus. A Bíblia vai dizer que a copa das amoreiras balançaram. Um vento balançou as amoreiras de um lado para o outro, as amoreiras iam para lá, vinham para cá. Davi olhou para os seus soldados e falou, levantem e marchem, porque Deus passou por nós e já está na nossa frente, e nós vamos vencer a batalha. E foi grande a vitória daquele povo. Deus sempre vai dar um direcionamento para restituir aquilo que você já perdeu, para restituir aquilo que ficou para trás. A segunda obra que Deus vai fazer, preparando o caminho da restituição, é que a Bíblia diz que no capítulo 30, que quando eles estavam indo atrás dos amalequitas, eles acharam um egípcio no meio do caminho. Um coitado, que estava lá 3 dias sem comer, sem beber, estava morto praticamente quase. Davi parou, quem é você? Eu sou um egípcio. O que você está fazendo aí? Fui abandonado pelo meu senhor. Quem que é o teu senhor? É um amalequita, nós demos ali na cidade de Ziclag, ali, destruímos tudo, e eu fiquei doente, e aí ele me abandonou. Já faz 3 dias que eu estou aqui sem comer, sem beber. Traz pão. O Davi, gente, se fosse um de nós, você estava com eles na guerra, lá na cidade? Tá, mata esse camarada. Traz pão, traz água, alimenta esse homem. Quando eles alimentaram esse homem, Davi falou, você tem como me mostrar o caminho aonde os amalequitas foram? Ele falou, se o senhor jurar que não vai me matar, eu juro, você não vai morrer. Só me mostra o caminho aonde os amalequitas estão. A Bíblia diz que ele mostrou o caminho, e Davi operou um grande milagre. Segunda verdade, na preparação do caminho da restituição, primeiro Deus dá o direcionamento, segundo Deus vai usar coisas inexplicáveis para te abençoar. Não tenta ajudar Deus. Ele vai arrumar um egípcio aí de um jeito ou de outro para poder te mostrar aonde está o caminho da tua vitória. Para com esse negócio de querer auxiliar Deus. Para com esse espírito aí de Sara, de andar pegando as Agar por aí para tentar dar uma forcinha para Deus. A Bíblia diz que Deus usa coisas que são inexplicáveis para poder abençoar aqueles que são escolhidos por Ele. Então fica tranquilo, porque você não vai morrer, não vai perder os teus bens, não vai perder a tua família, porque está surgindo um egípcio aí para direcionar você para o caminho da vitória. Toma posse disso aí.
Vai aparecer um meio morto lá que ninguém dá nada, para poder direcionar você para o caminho da vitória que Deus vai te dar. É isso que ele faz, ele usa coisas inexplicáveis. A Bíblia Sagrada vai dizer lá no livro de Reis, que toda Samaria foi cercada, toda. O rei Ben-Hadad, ou o capitão do exército Ben-Hadad, cercou Samaria. Não dá para nós subirmos para destruir o povo de Israel, porque se nós subirmos pelo muro, nós vamos perder essa guerra, porque os muros são altos de Samaria. Vamos ficar aqui, ninguém entra, ninguém sai. Esse povo vai morrer de fome. Nós vamos vencer essa guerra, esse povo vai morrer de fome. A Bíblia Sagrada vai dizer que o alimento já tinha acabado, não havia mais alimento. Havia lá, eles vendiam um pouco de esterco de pombo e uma cabeça de jumento por preço valiosíssimo. Duas mulheres tomaram uma decisão precipitada, os ajudadores de Deus, os que pensam que Deus é aleijado. Vamos matar meu filho, o teu filho, vamos matar? A gente se alimenta dele, porque nós vai morrer mesmo, ele vai morrer também, está tudo com fome, vamos matar ele, e aí amanhã nós matamos o meu. A Bíblia Sagrada diz que essa mulher matou o filho e se alimentou dele. Talvez você pode achar que isso é uma loucura, mas não é não, tá? Segundo a ciência, a pior dor que existe é a dor da fome, não há igual. Nós nunca passamos fome, então por isso que a gente não conhece. Mas a pior dor é a dor da fome. Matou a criança, se alimentou da criança, chegou no outro dia, cadê o teu menininho para nós jantar? A outra escondeu, já tinha se alimentado, escondeu o filhinho. Aí ela ficou brava, sabe onde ela foi reclamar? Para o rei. Foi para o rei. Rei, meu senhor, nós fizemos um acordo, eu e essa mulher, matamos meu filho, se alimentamos, e agora ela não quer matar o dela. O rei falou assim, que isso? Que loucura é essa? Tem um culpado isso. Sabe quem é o culpado? É o Eliseu, o profeta. Por que rei que é o Eliseu? Porque se ele orar a Deus, Deus dá uma solução para nós, ele não quer nem orar para Deus. A Bíblia diz que Deus revela lá para Eliseu, lá onde Eliseu estava. Eliseu olhou para os sacerdotes que estavam lá, falou, olha, o filho do homicida vem vindo correndo aí, fecha a porta aí que ele vai chegar derrubando tudo, vão querer minha cabeça. A Bíblia diz que quando eles chegaram, que o general chegou na frente do rei, Eliseu olha para ele e diz assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa, amanhã, a essa mesma hora, haverá abundância de alimentos em Samaria. O general falou, ficou doido, nem se Deus fizesse janelas do céu seria possível. Eliseu olhou e falou assim, tu vai ver com seus olhos, mas não vai se alimentar, porque você é incrédulo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus vai usar uma coisa inexplicável. Quem que Deus vai usar? 4 leprosos, que estavam do lado de fora do muro, entre Israel e Ben-Hadad. O que serve leproso? Se não é para passar doença para os outros. Só isso. 4 leprosos. A Bíblia Sagrada diz que eles começam a ter um diálogo assim um com o outro, falando assim, rapaz, está feia a coisa, dentro de Samaria não tem nada. Se nós entrar lá, nós morremos de fome. Se nós ficar aqui, nós morremos de fome. Vamos lá na terra dos... Vamos lá no Ben-Hadad lá? Vamos lá pegar uma comida? Vamos lá, porque se eles matar nós só vamos morrer morto, nós já estamos. E a Bíblia diz que os 4 leprosos saíram para ir até o rei, até o general Ben-Hadad. 4 leprosos. Os passos daqueles 4 leprosos, quando foram se aproximando dos arraial dos sírios, a Bíblia Sagrada diz que eles ouviram como 4 exércitos que estavam chegando. O general falou, Israel se aliou com mais 3 exércitos, está vindo para nos destruir, vamos fugir. A Bíblia diz que eles fugiram nos seus cavalos e deixaram tudo, prata, ouro, roupas, alimentos e coisas extraordinárias. Os 4 comeram de passar mal, de tanta fome passar mal. Um olhou para o outro e falou assim, não é bom o que nós estamos fazendo, vamos lá falar que as coisas mudou. Vamos anunciar. E a Bíblia diz que eles foram, queridos, quando eles estavam indo, a Bíblia Sagrada diz que um homem saiu de dentro, no único cavalo que tinha, saiu de dentro dos muros de Samaria e foram até o arraial dos sírios. Chegando lá, não havia mais ninguém.
E quando ele veio voltando, a multidão faminta, aquele general que não acreditou estava no portão. Quando aquele homem veio gritando junto com aqueles leprosos, que não havia mais inimigos, o povo saiu desesperado para poder se alimentar e pegar os despojos, e aquele general acabou morrendo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que não se preocupe em tentar auxiliar Deus em nada, porque Deus vai usar coisas inexplicáveis para mudar a sua situação. Pastor, como que vai ser? Eu não sei como que vai ser. Eu não posso te dizer como que vai ser, mas a única coisa que eu posso te dizer é que se você for até o Senhor, se você orar ao Senhor, se você der ouvido para o Senhor, Deus fará coisas inexplicáveis para te abençoar. Deus prepara o caminho da restituição. Terceira verdade, além dele te direcionar, além dele usar coisas inexplicáveis, ele vai lutar as suas guerras. Olha o versículo 23, coloca para mim lá, Marquinho. Versículo 23 do capítulo 30, olha que coisa interessante. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha em nossas mãos. Terceira verdade para restituição: pare de lutar essa guerra, pare de ficar apavorado, pare de ficar desesperado, porque tem Deus para lutar a tua guerra, tem Deus para entrar na tua vida, tem Deus para trazer a solução para o teu problema. Vai só orar. Vai só orar. Eu vou repetir de novo o que eu falo aqui 4 anos, quase 4. Eu prefiro orar 1 hora do que trabalhar o dia inteiro, porque quando eu trabalho, eu só trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Prefiro orar 1 hora, e às vezes nosso problema é esse, achando que nós vamos vencer essa guerra com a nossa força. Eu posso, não, entrega para Ele, porque Ele vai lutar essa guerra para você. Quarto ponto para nós encerrarmos aqui, queridos irmãos, essa história maravilhosa. Primeiro, você marcou aí, Deus sempre realizará obras para aproximar você dele, e não é boa. Às vezes ele pega os amalequitas para dar uma apertadinha em você. Então é melhor ficar pertinho dele do que os amalequitas bater na porta de casa. Segunda verdade, a segurança do terreno do inimigo foi-se embora. Davi teve que ir até o Senhor, Davi teve que orar ao Senhor, e Davi teve que ouvir o Senhor. A terceira coisa, depois que você faz isso, Deus prepara o caminho da restituição. Te dá direcionamento, usa coisas inexplicáveis para te abençoar, e Ele luta as suas guerras para te dar vitória. E eu termino agora, queridos irmãos, dizendo para você, quando voltarmos para Deus, temos recursos para repartir com os outros. Olha que coisa fantástica. Quando voltarmos para Deus, temos recursos para repartir com os outros. Vê o verso 26 aí para mim. Vê o verso 26 aí para nós ver. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Quando nós voltamos para Deus, nós temos recursos para repartir com outras pessoas. Deus vai tirar do território do inimigo para suprir todas as nossas necessidades. Deus vai tirar do território do inimigo para suprir todas as nossas necessidades. Eu contei um testemunho para vocês aqui, vou repetir porque talvez alguém não se lembre. Missionário ali em São Alberto, temos aí um povo de São Alberto aí, né, que era de lá, um missionário na tribo indígena. Missionário que estava ali, era mantido, ajudado pela igreja do Cidade Nova. Certa feita, o missionário, o irmão estava lá na igreja, e num dia de escassez, o alimento tinha acabado, só tinha farinha, a situação estava bem difícil. Ele pediu para o menino ir até o patrimônio lá, comprar algum negócio para misturar com a farinha ali. 2 filhos missionário tinha, tem, né, que não morreu, e eles foram comprar.
o alimento lá, aquele pouquinho de coisa que faltava. E quando eles voltaram para casa, eles chegaram e disseram: pai, nós passamos ali perto da fazenda do fulano de tal. Meu Deus, pai, meu Deus, o cara estava assando um churrasco, que coisa boa, que coisa maravilhosa, ai que vontade, comer aquela carne assada. Ele conta o testemunho dele, que no momento que os meninos falaram aquilo, a mãe já chorou. Porque mãe é mãe, né? Mãe é coisa maravilhosa, já chorou. Que ia dar farinha para os meninos ali com feijão, com alguma coisa, já chorou. O pai viu a mãe chorar, viu os meninos com vontade de comer, o pai falou: o pai vai buscar um churrasco para vocês, fica tranquilo. A mãe achou que o pai ia lá na fazenda pedir um pedaço de carne para trazer para os filhos, porque viu a mãe chorando. Ele foi, em vez dele ir na fazenda pedir um pedaço de carne, sabe o que ele fez? Foi atrás de uma moita. Aí na tribo indígena ali em São Alberto, foi atrás de uma moita, chegou atrás daquela moita e disse essa frase: Deus, eu passo com farinha e feijão, passo com farinha e com água, passo com qualquer coisa, porque a chamada é minha, eu passo, tranquilamente. Agora meus filhos não foi eles que foram chamados para ser missionário, foi eu. Meus filhos não passam com farinha e água, então o senhor tem que prover o alimento. Ele só fez essa oração. Quando ele fez essa oração, que ele dá uma olhada, ele vê um cachorro, irmão. Ele pensou que era um boi vindo para cima dele. Grande que era aquele cachorro. Ele se jogou para trás, se assustou, se jogou para trás. O cachorro, quando viu ele, se assustou e também pulou para trás. E ele conta que na boca daquele cachorro tinha uma costela assada inteira. Se o cachorro roubou lá na fazenda, nós não sabemos. Se Deus assou uma costela e colocou na boca do cachorro, nós não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos, que o cachorro virou o garçom daquela família e ele jogou aquela carne. Ele pegou aquela carne, ele disse que deu uma limpada ali, chegou, pegou para a esposa dele, falou: dá mais uma fritada, dá mais uma assada, para ver se ficou alguma coisa. Ela falou: aonde você pegou? Ele falou: eu não peguei em lugar nenhum, Deus mandou para que pudéssemos alimentar os nossos filhos. Aí pode ser que tenha alguém que fala: sangue de Jesus tem poder, eu vou comer uma carne da boca do cachorro. Então passa fome para ver se você não come. Passa fome aí para você ver se você não come, se você não pula no cachorro, se você não morde o cachorro inteiro para tomar carne dele. Deus faz coisas extraordinárias. Deus tira do território do inimigo para poder suprir as nossas necessidades. Segunda verdade aqui desse texto é que quando há restituição, agora vai doer a canelinha. Agora vai doer a canelinha de alguns senhores e senhoras aí. Quando há restituição, tem que haver compartilhamento. Porque o único que só me dá, é as sanguessugas. Só elas que a Bíblia diz que as 4, né? Me dá. Quando Deus nos dá, Deus não nos dá só para nós. Deus nos dá para resolver problemas de outras pessoas. Deus nos dá para abençoar outras pessoas. Talvez seja por isso que não há em nós o contentamento pleno. Por quê? Porque a gente só pensa no me dá. E outra coisa que eu estou falando, 4 anos, tem gente que tem um medo do amanhã, que eu vou te contar. Então eu não sei se é um medo do amanhã ou se não acredita em Deus, não sei qual das duas. Quando Deus nos dá bens, quando Deus nos restitui, é para compartilhar. Se você pegar o versículo 27, versículo 28, se eu não me engano, versículo 29, Davi foi dando para o seu povo, depois foi dando para a tribo de não sei o que, para a tribo de não sei o que lá, para a tribo de não sei o que lá, para a tribo de não sei o que lá, foi dando para todo mundo. Foi pegando dos bens e foi distribuindo para todo mundo que tinha. E o texto ainda fala uma coisa terrível. O texto diz que tinha uns homens maus, uns homens perversos que disseram assim: nós não vamos repartir do que nós pegamos com esses 200 que ficaram cuidando da bagagem. Davi falou: sangue do cordeiro, para com isso, rapaz, eles ficaram aqui, eles têm a parte deles também. Olha como é que a Bíblia chamou esses homens, a Bíblia chamou eles de maus, de perverso. Quem traz só para si,
diante de Deus é mau, é perverso. A gente precisa compartilhar aquilo que Deus nos restitui. Fique em pé que eu vou terminar agora. Que texto maravilhoso, capítulo 30, né? Quando a gente retorna para Deus é coisa extraordinária. Quando voltamos para Deus, temos recursos para repartir com outras pessoas. Não é só recurso financeiro. Talvez você está bem emocionalmente, você pode ajudar alguém. Talvez você tem sabedoria para auxiliar alguém numa necessidade espiritual, numa necessidade emocional. Quando a gente recebe os recursos, não só recurso financeiro, mas recursos do céu, bens que Deus nos dá, nós precisamos compartilhar com os outros. Último ponto aqui, do capítulo de número 31 para frente. Não precisa nem colocar, tá? Que é o capítulo inteiro, tá bom? Não precisa nem colocar. Capítulo 31, queridos irmãos, tem a morte de Saul e a coroação de Davi. Pegou? A morte de Saul e a coroação de Davi. Então, o último ponto, quando nós estamos em Deus, é impossível não cumprir as promessas que Deus fez. Amém? Vou repetir. Quando nós estamos em Deus, é impossível as promessas não se cumprirem. Se Davi não tivesse voltado para o Senhor, com certeza Davi teria morrido naquela guerra. Se Davi não tivesse voltado a Ziglag, que os próprios filisteus não aceitaram ele na guerra, ele não teria tido sucesso, ele teria morrido. Mas quando ele decidiu voltar para o Senhor, Deus abriu as janelas celestiais. E terça-feira que vem, nós não vamos falar do Davi no deserto. Nós não vamos falar do Davi na caverna. Nós não vamos falar do Davi no terreno do inimigo. Nós não vamos falar do Davi no palácio como servo. Nós não vamos falar do Davi no pasto. Nós vamos falar do rei Davi. 3 vezes ungido como rei. Um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar de um homem que todas as suas atitudes e decisões eram tomadas debaixo da vontade de Deus. Você sabe qual foi a primeira coisa que Davi fez quando ele entrou no palácio? Alguém sabe? Alguém lembra qual foi a primeira coisa? Alguém quer me ajudar? Qual foi a primeira coisa? Ele foi buscar a arca do Senhor. Eu não entro no palácio se a presença de Deus não entrar junto comigo. É esse Davi que nós vamos falar terça-feira que vem. E eu quero orar por você agora. Pastor do céu, pastor, eu estou apertado, Deus está me apertando. Se entrega para Ele. Busca Ele. Se entrega de corpo, alma e espírito. Põe na mão dEle essa guerra, essa luta. Deixa Ele falar com você, fale com Ele, perturbe Deus, vai até o reino celestial, ore de manhã, ore meio-dia, ore de tarde, mas não aceite de maneira nenhuma você ficar distanciado de Deus numa guerra como essa que você está passando, porque com certeza o Senhor te dará a vitória. Feche teus olhos, vamos conversar com Deus. Vamos conversar com Deus e canta metade do hino aí para nós, Cleverson. Vai dizendo para Deus qual é a sua guerra. E eu ouso dizer aqui nessa noite que tem gente que nem guerra tem aí, ó. Está tão abençoado que nem guerra tem. Eu ouso dizer que a vida de alguns aqui estão tão boa que não tem nenhum tipo de problema. Está vivendo um tempo maravilhoso. Então chega perto dele também. Feche os olhos. Não entendo porque ele aleluia, me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Vai, diga para ele, eu vou colocar essa guerra nas tuas mãos. Ele me abraçou. Chega perto dele, chega! Sou pequeno, ele tão grande. Vai, se aproxima dele em oração. Eu se aproxima sou dele. Ele é fiel.
Eita, algumas guerras vão acabar. Em nome de Jesus. Algumas guerras vão acabar. Ei, Deus está entrando nessa batalha. Deus vai usar coisas extraordinárias. Sinta Ele entrando aí na sua vida. Sinta o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Aleluia. Se aproxime. Se aproxime, se aproxime dele. Se aproxime dele. Oh Jesus. Eu sou Oh Jesus. Oh Jesus. O que eu deveria era. Não, nós não vamos se desesperar. Nós não vamos desanimar. Nós não vamos se aliar com o inimigo, jamais! 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 Oh, xarabiação de canturiba, canto dele, por isso estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Só chega nele que o resto ele faz. Só se aproxime dele que a restituição ele vai te entregar. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa operar maravilhas na vida de vocês. Que Deus possa trazer vitória nessas batalhas de vocês. Estenda a mão de vocês assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos nós dizemos: se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Cumprimente seu irmão, vá em paz, e que o Senhor Jesus te abençoe. Amanhã temos discipulado. Você que